Saudações, amigos e alunos do NEAF. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades. Iniciando então mais um Top Atualidades com o professor Marcos José e material da Raquel Basiloni. Top Atualidades de 9 a 15 de dezembro, começando com Brasil Política. Vamos falar de quem? Conselho dos Direitos da Mulher pede providências contra esse senhor que você está vendo aí na foto. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, órgão vinculado à Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, encaminhou à Câmara dos Deputados uma reclamação formal contra esse deputado, que eu me recuso a falar o nome. Na última terça-feira, o dito cujo aqui disse em plenário que não estupraria a deputada e ex-ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, PT Rio Grande do Sul, porque ela não merecia. Bem, não é a primeira vez que esse senhor é comentado aqui no Top, como também não é a primeira vez que ele causa polêmicas, porque assim ele consegue aparecer, não é isso? E amaliar mais votos, porque o cara não teve poucos votos, não. E ele fala assim, inclusive, porque sabe que tem quem goste disso, não é? Há quem defenda esse tipo de postura, então esperamos que o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher tome realmente uma providência, que o ideal realmente seria cassar o mandato desse senhor estúpido, né? Me perdoe a palavra, mas eu não tenho aqui um adjetivo mais brando para falar desse idiota, tá ok? Vamos para o próximo. Comissão da Verdade entrega relatório final ao presidente do Congresso. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade foi entregue hoje em cerimônia oficial no Palácio do Planalto à presidenta Dilma Rousseff. Dividido em 3 volumes, o relatório é o resultado de 2 anos e 7 meses de trabalho da Comissão Nacional da Verdade, criada pela Lei 12528/2011. Então, como eu já disse, vou repetir aqui, a comissão era para durar 2 aninhos. Ela acabou sendo estendida para esse ano 2014. Então, é óbvio que ainda no semestre, ou pelo menos no primeiro semestre do ano que vem, existe a possibilidade de cair alguma questão sobre a Comissão Nacional da Verdade. Então, você que me acompanha aqui, que acompanha o Top Atualidades, o trabalho do NEAF, fique espertinho. Este ano, mais de um concurso exigiu do candidato conhecimentos sobre a Comissão Nacional da Verdade, que tudo indica vai se encerrar esse ano. Legal? Mais um assunto com manobra. Ruralistas deixam PEC 215 próxima da aprovação. Desde a tarde do dia 9/12, os deputados da bancada ruralista da Câmara dos Deputados vêm tentando forçar uma votação surpresa da PEC 215 na Comissão Especial da Casa, desrespeitando normas e regimentos das comissões e impedindo a entrada de manifestantes contrários ao projeto. A PEC 215 transfere do Executivo para o Legislativo o poder de homologar terras indígenas, unidades de conservação e territórios quilombolas. Então, está aí um assunto que você tem que ficar espertinho, porque você tem que lembrar o que é ou o que está sendo essa PEC 215. Outra coisa que também você não pode esquecer é que a bancada ruralista ela faz parte do grupo de apoio ao Executivo, à presidente. Então, é por isso que nós temos aí um jogo. Por um lado, você perde no avanço daquilo que é considerado um avanço social,
porque afinal de contas, se é o legislativo que vai ter o poder de homologar isso, pode esperar, viu, candidato? Não vai sair coisa boa, não. Então, por isso que é lógico que a bancada ruralista exigia para ela, né, trazer para o legislativo o poder de decidir isso, coisa que parece que vai acabar acontecendo. Legal? Continuando então aqui o nosso Top Atualidades, que hoje vai de 9 a 15 de dezembro. Vamos lá então, entrando aí na sua telinha, Mundo Política. 6 presos de Guantánamo chegaram ao Uruguai como refugiados e poderão deixar o país quando quiserem. 6 prisioneiros da base norte-americana de Guantánamo, em Cuba, devem chegar ao Uruguai entre amanhã desta segunda-feira e terça-feira. 4 sírios, um tunisiano e um palestino estavam na base desde 2002, sem julgamento, depois que foram feitos prisioneiros no Paquistão. Então, nós aqui do Top chegamos a comentar isso. Foi cogitado quando José Mujica esteve em Washington conversando com o presidente Obama, foi cogitado, a imprensa chegou a cogitar que haveria sim essa transferência de presos de Guantánamo para o Uruguai. Pois então, depois isso acabou sendo desmentido. Foi colocado aí uma pedra em cima do problema e não foi mais comentado. E agora, eis que surge a notícia. Realmente, presos, como é o caso aqui que eu comentei, vão sim permanecer no Uruguai, sobre condições de cuidados de islamitas uruguaios e cidadãos uruguaios também, até que seja decidido o retorno dele para casa. Não é? O programa de Obama de desmantelar, né, desmontar Guantánamo nas condições que foi montado agora nos últimos 14 anos, 12 anos, vamos dizer assim, é uma promessa que ele quer, pelo jeito, levar adiante. Acabar de desmantelar todo aquele aparato de prisioneiros muçulmanos ligados à Al-Qaeda, aos Talibã principalmente. Então, parece que a coisa está caminhando realmente para um final. Legal? CIA enganava a Casa Branca sobre tortura, diz Senado. As técnicas utilizadas por agentes da CIA para obter informações sobre a Al-Qaeda nos anos que se seguiram aos atentados de 11 de setembro foram mais brutais e menos efetivas do que a agência admitiu para a Casa Branca, o Pentágono ou o Congresso, ou seja, as autoridades foram enganadas pela agência. Esta é a conclusão de um relatório do Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos, divulgado nesta terça-feira. Então, isso está dando muito o que falar, não é? A questão das torturas, inclusive isso é mostrado de forma muito clara e objetiva no filme Uma Noite Mais Escura, que trata, né, um filme de 2012, que trata da morte de Osama Bin Laden. Isso causou uma comoção nos Estados Unidos, porque, afinal de contas, os americanos sempre são tidos como aqueles que defendem os direitos humanos e a liberdade e a democracia. Não poderia praticar tortura como os bandidos que Hollywood gosta de mostrar. Mas tudo leva a crer que realmente isso não é ficção, infelizmente. Então está aí a notícia vinculada para você, né, sobre a CIA estar enganando, pelo menos isso é o que a imprensa está dizendo, né? A CIA enganava o governo americano. Legal? Outra notícia, a polícia prende 209 durante remoção de acampamento em Hong Kong. Um total de 209 pessoas detidas, entre eles políticos e líderes estudantis, foi o saldo do desmantelamento do principal acampamento de manifestantes pró-democracia em Hong Kong, muitos dos quais foram libertados na madrugada desta sexta-feira.
Então, esse é outro assunto que vamos abordar o ano que vem, porque o que está acontecendo em Hong Kong, que é uma província chinesa, como você já deve saber, o que está acontecendo é um ensaio para aquilo que vai acontecer em 2015, porque, afinal de contas, haverá eleições em Hong Kong em 2015. Então, Pequim, né, a China continental, que está aí rompendo com o acordo de não interferir nas decisões políticas de Hong Kong, com certeza falarei aqui para você, comentarei aqui com você, e você aí vai pesquisar, né? Você que está aí com o seu cachorrinho, coçando aí a orelhinha do cachorrinho, não é? Então, vai ter que estudar isso também. Legal? E vamos ao desafio da semana passada. Sabemos que o relatório do painel intergovernamental sobre a mudança no clima, o IPCC, sigla em inglês, não é reconhecido como um trabalho científico sério por uma minoria de cientistas da área do clima. Mesmo assim, esse relatório vem desenvolvendo importantes trabalhos e pesquisas. Um deles diz respeito às ações humanas que resultam na emissão e no acúmulo na atmosfera de gases, como o dióxido de carbono e metano, gases do efeito estufa. O Brasil está longe de ser o maior poluidor do mundo, mas contribui para a emissão desses dois gases. Sendo assim, aponte a alternativa correta sobre a contribuição do Brasil, segundo o IPCC, na emissão desses gases. Letra A. A matriz energética brasileira, que é considerada na sua maior parte uma matriz suja, queima muitas toneladas de carvão vegetal por ano. B. Mesmo sendo as hidrelétricas uma fonte de energia renovável, os imensos lagos formados são grandes depósitos de material orgânico em decomposição, o que gera muito metano. C. A queima e o desmatamento das florestas, praticamos o maior desmatamento do mundo, e a criação de gado, fazem do Brasil um dos maiores propagadores dos gases de efeito estufa. D. Os imensos reservatórios de água das hidrelétricas cobrem grandes áreas de florestas, responsáveis pela retirada de CO2 da atmosfera. Já os grandes aterros sanitários nos centros urbanos são responsáveis pela propagação de CH4. E as sucessivas vendas de automóveis, assim como a opção do Brasil por hidrelétricas, são os grandes responsáveis pela propagação do CO2 e do CH4. Ok? Vamos então à solução? Resposta do desafio, alternativa C. C de Corinthians, obviamente. Na maioria dos países, as maiores emissões resultam da queima de combustíveis fósseis. Os dois casos mais emblemáticos atualmente são os exemplos praticados pelos Estados Unidos e China. No Brasil, as maiores emissões são lideradas pela agropecuária, com 35%, seguidas por energia, 32%. O desmatamento da Amazônia, que era a maior causa, caiu para terceiro lugar. Então, candidato, aí você aproveita, né, essa questão que eu elaborei para a gente trabalhar aqui como estamos fazendo agora e dar uma olhadinha na COP20, que foi realizada lá em Lima, não é? Que nós vamos falar a semana que vem aqui no Top. Mas você, como uma pessoa esperta, uma pessoa antenada, já vai dar uma adiantada nisso, não é? Então, o aumento do desmatamento, acusado no ano de 2013, poderá colocar novamente esse problema em segundo lugar no Brasil. Importante lembrar que o principal culpado pelo desmatamento no Brasil é o gado,
sendo o país o maior exportador de carne bovina do mundo. Segundo o relatório IPCC, o Brasil contribui com os gases de efeito estufa, praticando o desmatamento e criando gado. E só assim, para a gente fechar, quanto que o Brasil contribui, se a gente for comparar, por exemplo, com as nações desenvolvidas ou as emergentes mais poluidoras, como é o caso da China e da Índia, o Brasil contribui para a emissão de CO2 para a atmosfera com 1% só. Tá? Mas quando a análise parte desse comportamento, que é o desmatamento, aí o bicho pega. Legal? Então vamos ao desafio da semana que vem. Leia com atenção. O califa Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi recebeu juramentos de lealdade de organizações da África, do Sudeste Asiático e do Oriente Médio, inclusive o Boko Haram, no controle de parte do Nordeste da Nigéria, e a Ansar al-Sharia, com militantes da Mauritânia ao Iêmen e no governo da cidade líbia de Derna. Uma organização palestina sediada em Gaza também se filiou ao Estado Islâmico. Então está aí a Carta Capital, 10 de dezembro de 2014. Como podemos deduzir, o Estado Islâmico vem somando um amplo apoio de grupos extremistas, jihadistas e interessados em promover o combate contra aqueles que não comungam com os seus ideais. Mas, inicialmente, o Estado Islâmico, no seu embrião, recebeu ajuda substancial daqueles que hoje querem a sua destruição. Com base nessa afirmação, aponte a frase correta. Letra A. Após a invasão do Iraque em 2003, os americanos passaram a armar al-Baghdadi, atual califa, e seus seguidores para destruir o regime tirano de Saddam Hussein. B. O grupo que fundou o Estado Islâmico ascendeu graças às doações vindas das monarquias do Golfo Pérsico. Letra C. Inicialmente com o apoio do regime xiita do Irã, na época governado pelo radical Mahmoud Ahmadinejad, o Estado Islâmico ascendeu no Iraque e na Síria e se desligou da Al-Qaeda. D. Estados Unidos e União Europeia, interessadas em destruir o regime de al-Assad na Síria, armaram vários grupos com armas pesadas, incluindo a Al-Qaeda, que tinha como grupo associado o EIIL. E letra E. Arábia Saudita e Israel, países com o maior interesse em derrubar al-Assad da Síria, armaram e financiaram as ações do EIIL. E assim terminamos mais um Top Atualidades, esse que foi de 9 a 15 de dezembro, como sempre gosto de lembrar, esperando que tenha sido útil para você e esperando também vê-lo a semana que vem aqui no Top. Legal? Grande abraço para você e até mais.